O Ministério Público do Amazonas ajuizou uma ação que pede o afastamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária municipal de saúde, a Shadia Frache. Eu converso ao vivo agora com o Emanuel Cardoso, que tem mais informações. Bom dia, Emanuel Cardoso, é contigo. Bom dia, Mário César, e a todos que nos acompanham aqui no Alô Amazonas. Exatamente essa é a informação que você divulgou. O órgão ministerial aqui no estado do Amazonas solicitou da Justiça tanto o afastamento do prefeito, como indiciou a secretária e outras 10 pessoas, pelo crime de aquela furada de fila. Nós chegamos até a divulgar isso na hora da vacinação lá, o que ficou configurado de acordo com os promotores como improbidade administrativa. É por isso, viu? E além do afastamento, há também a prescrição de multa por parte do órgão ministerial de R$180 mil diretamente ao prefeito, outros 135 mil para a secretária de saúde e outros 80 mil que devem ser distribuídos entre as demais pessoas citadas nesta denúncia que oferece à Justiça o Ministério Público. Nós temos um pronunciamento da promotora Liliane Nara de Almeida, ela que expõe as razões, os argumentos e indícios com base nos quais o Ministério Público solicita da Justiça o afastamento do prefeito. Eu peço que a gente coloque no ar a fala da promotora. Os fatos de hoje que deram ensejo à ação de improbidade administrativa têm por base uma investigação que já vinha sendo conduzida pelo GAECO, que inclusive resultou numa investigação criminal, numa representação criminal, que foi feita há poucos dias. E muitos fatos, eles têm uma repercussão não apenas na seara penal, mas também na seara administrativa. Então, em continuidade da investigação, se verificou que os atos, eles resultaram também em dano ao erário, em enriquecimento ilícito e também na violação de princípios administrativos. Então, houve a necessidade de ingressar agora com essa ação de improbidade administrativa, assim como ainda serão ajuizadas outras ações relativas a outras pessoas que também vêm sendo investigadas pela mesma razão. Foram feitos vários pedidos nessa ação, que envolve, inclusive, o pedido de afastamento dos gestores locais da saúde, uma vez que se observou que não se tratam de fatos isolados, foram diversas condutas que resultaram numa falta de organização da fila de vacinação, da fila de prioridades, que, inclusive, também tem repercussão em outras situações que também continuam em investigação. Foi solicitado também o ressarcimento do prejuízo causado ao erário. Essas pessoas foram contratadas diretamente, sem nenhum tipo de processo seletivo, de uma forma totalmente ilegal, uma vez que elas foram contratadas para um cargo, mas estavam desempenhando outro, ou seja, com desvio de função, e além disso, como mencionado, houve uma contratação direcionada para essas pessoas. Não houve nenhuma espécie de procedimento seletivo para que elas fossem elas foram escolhidas apenas por base do parentesco e de amizade com determinadas pessoas que integram um grupo onde a UBS Newton Lins está instalada. Então, logo essas pessoas tomaram a segunda dose da vacinação, já pediram exoneração, ou seja, havia uma finalidade específica de serem contratadas numa fase em que a vacinação estava ainda mais escassa do que atualmente, para que elas fossem inseridas nesse grupo prioritário e tão logo receberam a segunda dose, optaram por sair do serviço público. Mário César e caros telespectadores, este argumento da promotoria é um argumento forte, sim, até porque hoje, independente do dinheiro que a pessoa possua ou se faz parte de uma família importante, só deve ser vacinado ou só deve ter acesso à vacina contra a Covid-19 se fizer parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, com base na política determinada de vacinação e que hoje na capital vacina apenas os profissionais da saúde, assim também
como o público prioritário. Por isso é com base nessas informações que o Ministério Público pede, portanto, o afastamento do prefeito e indicia essas outras pessoas. Eu tenho, Mário César, aqui uma lista com o nome de todos aqueles citados pelo Ministério Público à Justiça. O primeiro da lista é o prefeito, o Davi Almeida. Depois tem a secretária de Saúde, Chádia Frache. E aí vem Djalma Pinheiro Pessoa, que é médico, e Isabelle Kirk Medlins e Gabriele Kirk Medlins, as irmãs que foram vacinadas, inclusive são elas que pediram exoneração logo depois de terem recebido a segunda dose da vacina. Há ainda Carla Angelina Lima Ribeiro, que é médica gerente de projetos, assim como Davi Lois de Almeida Dallas Dias, médico gerente de projetos, Carlos Augusto Couto Vale Bonfim, que é médico, Manuel Charlete Pereira Júnior, também médico, e Gabriela Pereira de Aguiar, médica e gerente de projetos. Há uma outra pessoa, Tatiana Mota Lotte, que é médica, e Alessandro Silva Pontes. Todas estas pessoas estão citadas pelo Ministério Público nesta denúncia que apresenta à Justiça, denúncia na qual pede o afastamento do prefeito e também impõe multa a essas pessoas investigadas. A Prefeitura se manifestou em relação a essa denúncia oferecida pelo Ministério Público e, em nota, a Prefeitura de Manaus, sobre a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, ele diz que, contra o prefeito Davi Almeida, a Secretaria Municipal de Saúde e a secretária, além dos médicos, a Prefeitura esclarece que todos os atos foram realizados de forma correta e sem ilegalidade. E diz mais, diz que eventuais desacertos serão esclarecidos na forma da lei e com total transparência. Na nota, a Prefeitura também informa que o prefeito instituiu como ação de transparência a criação de uma comissão de apuração e fiscalização desses casos de desvios de finalidade ou de fura de fila na vacinação, e uma comissão criada pelo decreto 5.015 do dia 26, no dia 26 de janeiro agora de 2021, e essa comissão criada pela Prefeitura, portanto, faz uma investigação no âmbito administrativo do que possa ter ocorrido a partir da lista de vacinação informada pela direção de cada instituição de saúde, onde os profissionais foram vacinados ou de onde surgiu a lista de vacinação desses profissionais. É o que afirma a Prefeitura de Manaus em relação a isso. É o que afirma a Prefeitura de Manaus. Em relação às outras pessoas, os outros nomes citados pelo Ministério Público na denúncia que faz a Justiça, nós ainda não temos um posicionamento dessas pessoas indiciadas. Mário César, volto com você no estúdio do Alô Amazonas. Tá aí, portanto, informações do nosso Emanuel Cardoso, né? O Emanuel ia apenas no segundo mês, né? No segundo mês de gestão do atual prefeito de Manaus, além do prefeito e da secretária de Saúde, também o Ministério Público está investigando a mais 10 médicos nessa suposta participação de furar, né, desses crimes de furar a fila aí da vacina da Covid-19. Apenas o segundo mês, né, de gestão, de mandato, e já uma crise como essa, uma investigação como essa, né, Emanuel Cardoso? A gente vê uma crise política em todo o país, né? Em todo o país, não é aqui no Amazonas, no Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o país a gente vê essa crise política, né, causada exatamente por essas investigações. Não é isso, meu amigo? É isso mesmo, Mário César. É o que a gente espera das instituições dentro de um sistema democrático de direito. As irregularidades ocorreram, pelo que os indícios apontam, e precisam ser apuradas até para que todas as pessoas citadas, do prefeito aos médicos, todos eles tenham ampla oportunidade de apresentarem as respectivas
defesos, aqueles que porventura podem ter furado as filas e aqueles que possam ter beneficiados. Nesta denúncia que faz o Ministério Público, há também a denúncia de enriquecimento ilícito em relação ao pagamento feito a algumas contratações, médicos contratados, sem um processo de seleção, sem um processo de escolha concursados. A gente sabe que nessa área de saúde a demanda é muito grande e muitas vezes o poder público se vê obrigado a contratar o profissional que está disponível e não aquele que se apresenta às seletivas. A Prefeitura diz que vai esclarecer todos esses fatos. A nossa produção está à disposição das demais pessoas citadas pelo Ministério Público. Afinal de contas, todos precisam ter direito de ampla defesa. E, Mário, a gente segue acompanhando porque outros fatos continuam sendo investigados, a exemplo da falta de oxigênio na rede estadual de saúde, na nossa rede toda, não só estadual, na nossa rede de saúde, que colapsou o sistema a partir do dia 14 de janeiro e nos dias subsequentes, resultando em mortes na capital, também no interior. Esse fato também está sob investigação. Então, logo, os órgãos de investigação, seja o Ministério Público Estadual ou mesmo o Ministério Público Federal, apresente alguma denúncia, a gente noticia aqui. Mário César Filho, volto com você. Muito obrigado, Emanuel Cardoso, pelas informações e tem que ser investigado mesmo.